Há 502 anos atrás, Martinho Lutero, um monge alemão, publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando e pondo em debate várias práticas da Igreja Católica. Isso acabou por desencadear acontecimentos que hoje conhecemos como a Reforma Protestante. Voltemos ao século XVI. A Europa tinha acabado de sair da Idade Média, estavam surgindo novos ideais, novas políticas. O absolutismo estava ganhando força, o que fez com que os reis entrassem em conflito direto com a Igreja Católica, que até então detinha o poder. Os nobres e camponeses também não estavam muito felizes com a Igreja, já que ela possuía a maior parte das terras e ainda cobrava impostos muito altos. Para completar, a burguesia, que tinha surgido com o fim da Idade Média, também não ia muito com a cara da Igreja, porque ela condenava a usura, o acúmulo de lucro. Beleza, mas o que os teólogos achavam da Igreja? Bom, nos séculos passados apareceram algumas pessoas que se opuseram às práticas da Igreja Romana, como John Wycliffe e John Huss, mas eles não conseguiram mudar tanta coisa assim. Algumas das críticas feitas por eles era que só quem falava latim tinha acesso à Bíblia, que a Igreja Católica tinha se afastado do Evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Para eles, os principais problemas da Igreja Católica na época eram a crença no purgatório, a adoração a santos, várias superstições como a venda de relíquias ou peregrinações a lugares considerados santos, e a corrupção interna da Igreja, com vários papas bem controversos. Mas, dentre todos os problemas, talvez o maior daquele tempo era a venda de indulgências. Basicamente, pagar pelo perdão dos pecados. Deixa eu explicar isso direito. O imperador do Sacro Império Romano Germânico era eleito por 7 pessoas, 4 príncipes e 3 arcebispos. Acontece que, na época, quando estava perto de escolher o novo imperador, um cargo de arcebispo estava vago. Então, uma das famílias que já tinha um voto resolveu pegar esse cargo vago para ter direito a 2 votos. Alberto de Brandemburgo ocupou esse cargo de arcebispo, só que ele era muito novo para exercer a função, então a família teve que comprar a autorização. Na verdade foi um suborno, né? Mas eles tiveram que comprar a autorização para o cargo. É claro que eles ficaram muito endividados por causa disso. Aí o Papa, muito sagaz, deu permissão para Alberto vender indulgências para pagar a dívida e a metade do valor iria para a igreja construir a Basílica de São Pedro. E é partindo daqui que entramos na primeira etapa da reforma. Martinho Lutero era um monge e professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Lutero tinha algumas discordâncias com a Igreja Católica, mas nada muito grande a princípio. Alberto então nomeou Johann Tetzel para vender as indulgências na Alemanha. Tetzel, na verdade, era um pouco exagerado ao falar das indulgências, então, quando ele chegou em Wittenberg, Lutero resolveu fazer algo a respeito. No dia 31 de outubro, ele publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando a venda de indulgências e várias outras práticas da igreja. Mas, calma, não foi nada revolucionário. Era completamente comum pessoas pendurarem na porta do castelo assuntos para entrar em debate. Só que as teses de Lutero se espalharam, isso graças à imprensa que tinha sido inventada umas décadas antes. E elas se espalharam tanto que chegou nas mãos do arcebispo, que enviou para o Papa. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma responder à acusação de heresia, só que ele não foi. O processo continuou rolando até que ele foi excomungado pelo Papa. Antes de continuar, é importante deixar claro que Lutero não queria separar a Igreja Católica. Muito pelo contrário, ele queria que a Igreja revesse seus princípios morais e ficasse mais próxima às doutrinas de Jesus e dos apóstolos. O racha que houve na Igreja foi consequência das ações da própria Igreja Romana. Nesse ano também rolou a Dieta de Worms, quando Lutero foi convocado para ir no parlamento e negar tudo o que ele tinha dito, e ele não fez isso. E a partir de lá foi promulgado o Edito de Worms, que considerava as ideias de Lutero como heréticas e criminosas. Então ele foi obrigado a fugir e se refugiar no castelo de Wartburg. E lá no castelo, com a proteção do príncipe, Lutero escreveu a tradução do Novo Testamento para o alemão. Alguns poucos seguidores meio radicais de Lutero começaram nessa época umas rebeliões armadas contra os nobres e o próprio Estado, mas o próprio Lutero era contra as rebeliões. Na Dieta de Speyer, em 1526, a Alemanha concedeu certa liberdade religiosa aos seguidores de Lutero, tanto que alguns príncipes até incentivaram o protestantismo em seus territórios. Mas isso não durou muito. 3 anos depois, por causa de uma outra dieta, todas as permissões concedidas aos luteranos foram revogadas. Daí, 6 príncipes e 14 cidades livres da Alemanha apresentaram ao imperador um documento para protestar contra a decisão tomada por ele.
A partir disso, essa galera ficou conhecida como protestantes. Por causa da confusão, o imperador convocou mais uma dieta, agora em Augsburg, onde foi apresentada pelos luteranos a Confissão de Augsburg, uma confissão de fé. A Igreja Católica respondeu com um documento refutando a confissão. Como tréplica, os luteranos iriam apresentar a Apologia da Confissão de Augsburg, mas o imperador rejeitou. Do mesmo jeito, eles publicaram os 2 documentos que se tornaram a Confissão Oficial de Fé das Igrejas Luteranas, e elas passaram a atuar mais nos territórios dos príncipes convertidos ao luteranismo. Nessa confissão foram sistematizadas as ideias de Lutero da Bíblia, como a justificação pela fé, que diz que o homem não é salvo por seus méritos próprios ou obras, nem indulgências, mas a salvação vem única e exclusivamente de Deus. O matrimônio do sacerdote, que colocava fim ao celibato obrigatório, agora os pastores, reverendos, padres e afins luteranos poderiam casar se quisessem. Inclusive o próprio Lutero casou. O fim do culto aos santos. Lutero acreditava que não se deveriam prestar qualquer adoração ou fazer orações a santos, somente a Cristo. E 2 ordenanças deixadas por Jesus, o batismo e a ceia. A confissão é muito grande, então é só um básico aqui. E a igreja luterana não ficou apenas na Alemanha. Vários outros países também adotaram as reformas de Lutero, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e outros aí. Martinho Lutero não foi o único reformador, mas um dos principais foi João Calvino. Ele atuou bastante na Suíça, em Genebra. A cidade se transformou em uma espécie de centro do protestantismo na Europa, e de lá saíram muitos líderes e pós-reformadores. As maiores atuações de Calvino, no entanto, foram no campo de teologia, com seu sistema teológico, o calvinismo, junto com toda a sua teoria da predestinação. Mas relaxa, eu não vou explicar o sistema calvinista porque ele é muito extenso e eu posso acabar fazendo alguma caricatura sobre o assunto, que não é minha intenção. Aliás, esse é um vídeo de história e não de teologia. Talvez a parte mais bugada da reforma tenha acontecido lá, na Inglaterra. Os luteranos e os calvinistas estavam chegando aos poucos em solo inglês, tanto que o Novo Testamento já tinha sido traduzido para a língua, mas foi o próprio rei que reformou o país. Henrique VIII era bem católico, tanto que ele escreveu um livro contra Lutero, que fez ele ganhar o título de defensor da fé pelo Papa. Só que um dia Henrique decidiu se separar da esposa porque ela não tinha dado filhos homens a ele. Ele então pediu ao Papa para anular seu casamento para ele se casar com outra que pudesse ter filhos homens, mas o Papa negou. Por isso foi aprovado pelo parlamento o Ato de Supremacia, que rompia completamente com a Igreja Católica. Assim nasceu o anglicanismo, e o rei foi considerado o protetor e único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A partir daí, os católicos começaram a ser perseguidos e executados no país. A situação complicou um pouco mais quando uma das filhas de Henrique, Maria I, assumiu. Ela era católica, então começou a perseguir os protestantes. E como você deve imaginar, a perseguição aos protestantes só acabou quando Isabel I assumiu e consolidou a reforma na Inglaterra. A própria igreja anglicana é diferenciada. Ela manteve bastante a doutrina calvinista, ao mesmo tempo que preserva as tradições da Igreja Católica Romana. Toda a hierarquia, cargos eclesiais, os sacramentos, e isso tornou o anglicanismo um pouco diferente das outras igrejas da Reforma, como os luteranos, presbiterianos, batistas. E o que a Igreja Católica fez com isso tudo? Ficou assistindo e comendo pipoca? Como resposta, a Igreja Romana convocou o Concílio de Trento, que iniciou a chamada Contra-Reforma, que tinha por objetivo conter a reforma. No concílio, dentre as muitas coisas que foram resolvidas, eles reafirmaram as tradições, os sacramentos, a justificação pelas boas obras, o uso da Bíblia apenas em latim, construíram vários seminários para os padres e proibiram a venda de indulgências, que foi o grande mote da reforma. Outra coisa que foi muito importante para manter a igreja de pé foi a oficialização da Companhia de Jesus, os jesuítas, que tiveram um papel muito importante na conversão das colônias dos países católicos, inclusive o Brasil. O concílio também restaurou a Inquisição, que permitia matar quem os católicos consideravam hereges. Mas talvez valha um vídeo só para isso. Para finalizar, aqui vai uma breve sistematização das doutrinas protestantes, as doutrinas que unem todas as denominações derivadas da Reforma, chamados 5 solas. Sola Scriptura, somente a Bíblia, a revelação de Deus, é a regra de fé e prática da Igreja. Sola Gratia, a salvação é somente pela graça e vem de Deus. Sola Fide, a justificação é pela fé e pela fé somente, não por meio de boas obras. Solus Christus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e não existe salvação fora dele. Por fim, toda a glória de tudo que há no universo é devida única e exclusivamente a Deus. Soli Deo Glória. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos.
Deixe aí um comentário, uma crítica, uma sugestão. E muito obrigado se você assistiu até aqui. É nóis. Tchau. Com a venda de cargos, altos cargos na igreja, e aí a gente viu que a Igreja Católica ela vai dar uma resposta, e essa resposta é conhecida como Reforma Católica ou Contra-Reforma, tá? É o tema 4 da unidade 2 do livro de vocês, na página 62, então podem acompanhar aí, tá? Esse é o material que a gente utilizou, né, para a Reforma Protestante na semana passada. Vamos dar continuidade, isso aqui são algumas coisas que a gente falou, luteranismo, né, a venda de indulgências, as doutrinas que ele leva, dos sacramentos, o luteranismo só leva 2, o batismo e a eucaristia, né, dos 7 sacramentos católicos. Falei do anabatismo, mesmo ele não está no livro de vocês, calvinismo, anglicanismo, e aí, agora sim, a reforma católica. Então, galera, a reforma protestante ela vai provocar uma divisão definitiva na cristandade. Por quê? Cristãos são todos aqueles que acreditam em Cristo. Então, todos esses são cristãos, independente se são católicos ou protestantes. Mas aí, até então, até o século XVI, isso era muito dividido dentro da Igreja Católica. O fato de você ser cristão significava que você era católico. Só que houve uma ruptura definitiva na cristandade, né, entre católicos e cristão protestante, cristão católicos e cristão protestante, né? Então, a intolerância começou a surgir. Houve um processo de intolerância e perseguição e grandes guerras religiosas que se estenderam pela Europa. Durante o século XVI, quando foi que começou a Reforma Protestante, se estendeu pelo século XVII. A Igreja Católica, por exemplo, ela reagiu às críticas dos reformadores, do Lutero, às críticas do Calvino. Então, ele reage a essas críticas dos reformadores e cria um movimento que é conhecido como Contra-Reforma e Reforma Católica. Então, diante das questões levantadas ao longo aí dos últimos anos, a instituição católica decidiu promover a sua própria reforma, né? Em parte, as respostas dos reformistas, mas também porque havia elementos que deveriam ser revistos. A Igreja Católica sabia que tinha elementos dentro da própria Igreja que precisavam ser revistos. Então, a gente se destaca nesse processo aí de reforma católica ou contra-reforma, a figura do religioso Inácio de Loyola, que foi responsável pela Companhia de Jesus, pela criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que a gente muito conhece ligado à história do Brasil, porque foram os jesuítas que estavam presentes aqui, e aí a gente tem colégios jesuítas, então eles estiveram muito presentes aqui na história do Brasil. A gente vai ver isso mais à frente quando a gente começar a estudar o processo de colonização brasileira. Mas voltando. Então é importante de perceber que a Igreja Católica ela não estava indiferente aos problemas internos que ela tinha, né? No entanto, a reforma protestante e a criação de novas igrejas pela Europa, a perda de fiéis, porque os fiéis da Igreja Católica eles saem e se convertem ao protestantismo, se tornam protestantes, então eles perdem fiéis, né? Pressionou a Igreja a começar um movimento de renovação. E por que a gente fala que houve um processo de intolerância religiosa? Na época das reformas religiosas, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do Estado. Como assim religião do Estado? Se o rei francês fosse católico, a religião oficial do Estado, do país, da França, era o catolicismo. Então todos os franceses eram obrigados a seguir o catolicismo, mesmo sendo protestante. Se o rei inglês se converteu ao protestantismo, ele vai tornar o protestantismo religião oficial. E aí todos os súditos ingleses passam a ter que seguir a religião protestante, mesmo sendo católico. Então, na época das reformas, as pessoas eram obrigadas a seguir essa religião do Estado. Então, era um motivo de eclosão de guerras religiosas, porque a pessoa tinha sua religião e não queria seguir a outra, então isso leva à guerra. Então, isso se espalhou pela Europa, né? Atualmente, existe conflito religioso em milhares de partes do mundo, mas é por questões de intolerância, de não aceitar a religião do outro. Por exemplo, na Nigéria e na Indonésia existe disputa entre muçulmanos e cristãos, na Síria e no Iraque entre muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas, na Índia entre o hinduísmo e os adeptos do Islã, né?
entre os muçulmanos. Então a gente tem uma série de reformas. Aqui no Brasil a gente vê alguns casos de reforma de intolerância religiosa com os seguidores, né, das religiões de matriz africana, por ter todo um preconceito, e as pessoas acabam exercendo ali um preconceito com as religiões por não aceitar. Tá? Mas vamos continuar aqui. Estou bebendo água, gente. Então, o instrumento da Contra-Reforma. Como é que se deu a Contra-Reforma? Então, para dar início à Reforma Católica, em 1545, o Papa Paulo III vai convocar um concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião, né? Só que não é uma reunião de qualquer pessoa, é a reunião do alto clero. Então vão o quê? Arcebispos, cardeais, só vai a alta cúpula do clero. O padre da sua paróquia provavelmente ia. Não, é igual quando você tem a escolha de um novo papa. Eles fazem uma reunião, mas só vai a alta cúpula da igreja. Então é uma reunião do alto clero, né? Convocado para decidir a respeito das doutrinas e os costumes da igreja. Então ele convocou um concílio na cidade italiana de Trento, por isso que o concílio chama Concílio de Trento. O concílio geralmente recebe o nome da cidade que ele ocorreu. Então o Concílio de Trento, como ficou conhecido, reafirmou os dogmas e ritos católicos. E aí reafirmou o quê? A salvação pela fé e pelas boas obras, a presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade e a infiabilidade do Papa como a maior hierarquia dentro da Igreja Católica, a hierarquia eclesiástica depois do Papa, todos os cargos, então reforça a hierarquia da Igreja, né? O celibato, né? O não poder casar dois padres, a devoção aos santos, né? O culto aos santos, que não é levado pelos protestantes, e a Virgem Maria também acontece. Então, isso continua acontecendo. Então eles reafirmam esses dogmas da igreja. E aí, além disso, os 7 sacramentos também são mantidos. Por quê? Nós vimos que quando houve a Reforma Protestante, os protestantes levaram do catolicismo só dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O resto eles não levaram. Então eles reafirmam os 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, penitência e extrema-unção. Tá? Além disso, eles também reafirmam a Bíblia e a missa em latim. Então eles continuam dentro desse segmento. Então eles reafirmam, falam, a gente vai continuar seguindo dessa maneira. Então, por meio do Concílio de Trento, a igreja também condenou a venda de indulgências. Lembra que eles vendiam a indulgência, o perdão, né? E a venda de perdão, eles, agora não pode mais vender perdão, acabou, eles acabam com aquilo. Eles condenam, né? Também condenam a venda de cargos eclesiásticos, né? Você poderia comprar um cargo, se tornar um bispo, né? Se tornar um padre, esses cargos poderiam ser vendidos. Agora, não pode mais, eles acabam com isso. Então, além disso, eles vão falar o quê? Para se tornar um religioso, para se tornar um padre, vai ter que fazer seminário. Então, eles determinam a criação de seminários para a formação do clero, além da elaboração de catecismo para ensinar os fiéis. Então, as pessoas passam a fazer aula de catequese. Então, em resumo, a doutrina católica passou a ser usada na evangelização dos fiéis, principalmente dos jovens e das crianças, ensinar a eles a fé católica. Além disso, a igreja organizou um tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Isso a gente vai ver muito a presença do Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil, e se espalhou pelo mundo onde o catolicismo existia. O que era o Tribunal do Santo Ofício? Ele não surge aqui, eles criaram um naquele momento, mas ele já tinha existido em outros momentos da história. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi criado no século XIII, né, em 1231, com o objetivo de vigiar, julgar e punir aqueles que eram acusados de heresia. O que são os hereges? Aqueles que são acusados de heresia. Aquele que tem um pensamento ou uma conduta, né, que contraria a doutrina estabelecida pela Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica estabelece o culto aos santos ou o culto à Virgem, eles vão contrário a isso. Dizer qualquer coisa contrária a isso é uma heresia. Então, as práticas consideradas herégicas, como a prática de feitiçaria, ritos pagãos, a gente vai ver que isso no Brasil. Muitos indígenas, né, têm a questão de fazer um chá, fazer os rituais, será condenado. Né? Por isso que eles vão catequizar, ensinar os índios a religião católica. Se mantivesse, você poderia ser condenado, levado ao Tribunal de Inquisição por feitiçaria. Ou
por exemplo, questionasse alguma doutrina da igreja. Por exemplo, a igreja católica afirmava o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. A gente viu que Galileu Galilei afirmou o contrário, que o Sol era o centro do universo. Então, por isso, ele foi considerado um herege e julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. Então, era punir os acusados de heresia, protestantes, judeus, cristãos novos, né, que eram filhos ou netos de judeus que se convertiam ao catolicismo, mas continuavam praticando, escondido as práticas judaicas, né, eles se convertiam porque eram obrigados. Então, eles eram perseguidos pela Inquisição. O tribunal também se carregou de elaborar um índice de livros proibidos, né, um index, que consistiu numa lista de obras censuradas pela Igreja Católica, por serem consideradas prejudiciais à fé católica. Então, eles perseguiram muitos cientistas, muitos pensadores, como a gente viu o caso do Galileu Galilei. Então, eles acabam perseguindo aí. Então, eles criam livros que não poderiam ler, livros que, inclusive, ficaram escondidos, ficaram queimados, ficaram envenenados, para que as pessoas não tivessem acesso. Então, outro fato é que eles vão fazer uma perseguição aos protestantes. Então, para combater o protestantismo, a Igreja Católica contou com a aliança fundamental de algumas monarquias europeias, de alguns reis europeus. Na França, por exemplo, a perseguição aos protestantes ela foi intensa. Mesmo os protestantes se expandindo pelo reino, eles se expandiram pelo reino, eles não ficaram num lugar só. Então, eles foram principalmente para alguns centros comerciais importantes, porque, afinal, o protestantismo não condenava o lucro, não condenava o empréstimo de dinheiro a juros, a prática da usura, então eles se concentraram principalmente em Paris, Lyons e Orleans. Vou parar esse vídeo por aqui e vou continuar no próximo vídeo.